Meus amigos, simplesmente saiu o primeiro episódio da série It, Welcome to Derry, né, a série do Pennywise, só que tem uma coisa que tá todo mundo se perguntando após assistir a esse episódio piloto. Cadê o Pennywise? Pô, você vai fazer uma série do Pennywise sem o Pennywise? Pra mim isso é golpe. Cara, a gente vai mergulhar nos segredos sombrios de It, a gente vai entender por que o palhaço ainda não apareceu, ou se ele vai aparecer na série, porque tem essa dúvida, o verdadeiro significado daquele bebê das trevas também, e como a série está corrigindo alguns erros do livro e até dos filmes. Estão ligados lá o Ritual Should? Então, isso vai acontecer na série Welcome to Derry e a gente já teve um vislumbre disso no trailer. A gente vai comentar sobre tudo isso no vídeo de hoje e tem um detalhe que eu separei aqui que poucas pessoas perceberam sobre essa série, mas que vai ser crucial. Simbora comentar sobre tudo isso. Hello my friends geek na voz, e vamos tirar o elefante da sala, nesse caso o bebê das trevas da sala, que é justamente o Pennywise. Sabe, por que ele não apareceu no primeiro episódio? Ou sequer se ele vai aparecer nessa série, porque tem essa dúvida. Eu vi alguns portais, alguns insiders dizendo que o Pennywise só iria aparecer no último episódio da temporada, o que eu acho um absurdo. Você vai fazer uma série do Pennywise sem o Pennywise? Pra mim é golpe. Cara, mesmo sendo o grande vilão da história do Stephen King, né, o palhaço dançarino não deu as caras no primeiro episódio de Welcome to Derry. E a série se passa mais de 20 anos antes dos eventos principais de It, a Coisa, e apresenta uma nova geração de personagens atormentados, né, pelos horrores que nem eles conseguem explicar. Mas calma, tá? Mesmo sem um palhaço em cena, o terror que vive na cidade de Derry continua mais vivo do que nunca, até porque essa é a proposta da série, é que o Pennywise de fato não apareça no início, porque é a origem de tudo. Afinal, a série existe para expandir o universo sombrio da cidade e mergulhar nos segredos e na origem do palhaço, na origem da entidade. Ou seja, a série mostra o Pennywise em sua forma mais primitiva, que foi justamente aquele bebê das trevas que a gente viu lá no carro. Aquele é o Pennywise, aquela é a coisa, é a entidade. A abertura da série já chega chutando a porta, né? Logo no início a gente vê o destino macabro de Matt, que desaparece misteriosamente, e o mais perturbador, aparece um bebê miserento mutante, que é a primeira forma da entidade conhecida como It, o Pennywise. E vale lembrar, né? O Pennywise que todo mundo conhece, né? O palhaço dos pesadelos, é só uma das muitas formas que o It, né? A coisa pode assumir. Na real, cara, a coisa é uma entidade cósmica imutável, né? Capaz de se transformar no que mais causa medo em quem cruza seu caminho. Tanto é que o primeiro episódio fez uma referência ao Clayface, né, que é o cara de barro lá do Batman, quando um dos personagens está lendo um quadrinho do Batman e aparece lá o Batman e Robin lutando contra o cara de barro. Até porque o cara de barro é justamente o metamorfo, assim como o Pennywise. Ele assume várias formas para enganar as pessoas e atormentá-las. Então os criadores da série, né, o Andy Muschietti e a Bárbara, que são os mesmos dos filmes recentes, explicaram que cada episódio vai mostrar uma era diferente da história de Derry. A ideia é que com o tempo a gente vá voltando mais no passado, desvendando as origens reais da coisa e, claro, do Pennywise. Então o palhaço está nas sombras, mesmo sem aparecer. E mesmo sem surgir fisicamente, né, bem-vindo a Derry, deixa sinais por todos os lados de que o palhaço está espreitando. Tem um balão vermelho flutuando, tem um esgoto sinistro e até aquela risada assustadora que dá arrepio só de ouvir, né? Então não é coincidência, a produção usou Pennywise como uma presença oculta, né? Algo que a gente sente, mas não vê, e faz sentido. Sendo que os trailers e os materiais de divulgação, né, meio que fisgaram os fãs de It, né, do palhaço, mostrando muito do Pennywise, inclusive o Bill Skarsgård, que é o ator que interpretou Pennywise nos filmes recentes, ele vai retornar na série, ele vai aparecer, resta saber quanto, em qual episódio. Dizem que só no final que o Bill Skarsgård ele vai aparecer na forma do palhaço, né, o dançarino Pennywise, mas foi uma estratégia muito inteligente da HBO, da Max, da Warner ou quem quer que seja, né? Jogaram lá o Bill Skarsgård nos trailers, nas imagens, materiais promocionais, fisgou a galera para assistir essa série, só que não é uma série sobre o palhaço, é uma série sobre a entidade que pode assumir a forma do palhaço. Então relaxa, tá? Porque ele vai voltar, cara. O ator Bill Skarsgård foi confirmado novamente, como eu disse, né, pro papel, o que já é motivo suficiente pra deixar qualquer fã maluco. Só que a aparição dele vai demorar um pouquinho. Afinal, It, Welcome to Derry quer construir o terror aos poucos, mostrando como o mal foi nascendo, tomando forma e se infiltrando na cidade muito antes do que a gente viu nos filmes. É como se a série dissesse o seguinte: antes do palhaço, existia algo mais antigo e terrível. E faz sentido, né, porque todo mundo já conhece o palhaço em si, já conhece o Pennywise, mas falta entender como ele surgiu, o exato momento em que ele pisou os pés miserentos dele na cidade de Derry, e os trailers dão indícios de que isso vai acontecer, que eles vão mostrar a origem do Pennywise. Por isso que a série deixa o vilão guardado para o momento certo, né? E quando ele finalmente aparecer, o impacto vai ser gigantesco. Tudo indica que isso vai acontecer no final da temporada, e possivelmente de forma breve, né? Só para deixar aquele gostinho de quero mais. E lembrando que a primeira temporada se passa bem próxima dos eventos dos anos 80 que a gente viu em It, a Coisa. Então é provável que o palhaço esteja apenas se preparando para poder voltar ativa, sendo que a série está consertando alguns erros do livro
livro, se é que pra dizer que existem erros, e até dos próprios filmes, tá? E se eles conseguirem estruturar isso direitinho no roteiro, o livro de It e a Coisa, na verdade esse universo que o Stephen King construiu dessa entidade vai ficar ainda melhor. Eles realmente têm potencial pra deixar essa história ainda melhor do que já é nos livros. Porque agora tem um detalhe interessante que a galera mais atenta já percebeu no trailer dos próximos episódios. Welcome to Derry está ajustando uma falha na história original, porque no livro a explicação do Stephen King sobre as origens antigas do Pennywise e seus encontros com povos primitivos sempre teve umas pontas soltas. Se você analisar direitinho, muita coisa não batia. E como acontece com várias das obras do Stephen King, a mitologia do It foi sendo reescrita e complementada ao longo dos anos, e com isso surgiram algumas inconsistências. Só que agora, pela primeira vez, a série da HBO tem a oportunidade de preencher essas lacunas de um jeito coerente e arrepiante, cara. E outra coisa interessante, né? É justamente a voadora no like aí embaixo. Aproveita que temos muito que falar ainda sobre esse primeiro episódio e o restante da temporada. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, tá? @LucasMGeek. A gente vai trocar essa ideia sobre It e diversas outras séries. Faz tudo isso que é nóis. Nice. E é justamente aí que entra um elemento novo e muito importante, que é a tribo indígena local. Para quem conhece a história do It, para quem já leu o livro, que é um tijolo desse tamanho, você sabe perfeitamente de que esse povo é extremamente importante nessa história, velho. E que eles não foram retratados nem nos filmes, né, do Andy Muschietti, de 2017 e o 2019, e nem na minissérie lá dos anos 90, com o Tim Curry como Pennywise. E essa parte da história promete ser essencial para entendermos como o mal começou em Derry, né, muito antes do surgimento do palhaço. E uma das coisas que o Stephen King acertou em cheio no livro original foi mostrar como os povos indígenas já conheciam o mal de Derry muito antes da chegada dos colonos brancos. E isso faz todo sentido. Afinal, em praticamente todo lugar do mundo, se existe alguma criatura sombria, misteriosa ou sobrenatural, pode apostar que as culturas indígenas já falavam dela séculos antes de qualquer europeu sequer saber da existência daquele território. E, inclusive, nos trailers, e eu já postei ontem aqui no canal um vídeo analisando o trailer que saiu, tá, dos próximos episódios da série It, Bem-vindos a Derry, mostra justamente os povos indígenas. Eles vão aparecer nos próximos episódios, cara. E mostra até eles fazendo o ritual Shud, né? Toda aquela loucura que tem no livro do Stephen King. E daqui a pouco eu vou falar sobre esse ritual, tá? Então, It, Bem-vindos a Derry, acerta em cheio ao dar protagonismo a essa tribo local, né? Que agora se torna o elo central de toda a história. E enquanto as crianças da série começam a perceber que algo muito errado está acontecendo na cidade, uma presença maligna crescendo nas sombras, o exército americano também entra na jogada, né? Conduzindo aí uma investigação secreta. Só que aí que vem um detalhe interessante. O exército, né? Os cientistas, a galera que está analisando e pesquisando, não faz ideia do que eles irão presenciar, não fazem ideia do que eles estão lidando, velho. Eles acham que é algo científico, é algo que dá pra você estudar, pra pesquisar, sendo que as crianças, né, o grupo dos perdedores que vai se formar, eu vou comentar sobre isso também, e até as tribos indígenas, sabem muito bem que não é algo científico, cara, é simplesmente algo do além, é sobrenatural, é uma entidade que caiu em Derry. Os nativos de Derry não precisam investigar, eles sempre souberam que existe uma força maligna por trás de tudo. E o mais assustador, eles também sabem que o exército jamais deve descobrir a verdade, porque se tentarem intervir, podem libertar o mal ainda maior sobre o mundo inteiro, velho. E essa abordagem permite à série uma profundidade que o livro nunca explorou. E pela primeira vez, a cultura e o conhecimento ancestral tem um papel essencial na mitologia de It. E fugindo dos clichês, esses nativos são mais do que sábios místicos. E o mais interessante é que Bem-vindo a Derry não cai no clichê cansado do índio sábio e puro que aparece só pra dar conselhos místicos e sumir depois. Não, é mais do que isso. Aqui os indígenas, assim como os soldados negros retratados na trama, sofreram todo o racismo e preconceito típicos de uma cidade branca e conservadora dos anos 60. Eles possuem o conhecimento sim, mas não são tratados como heróis por isso. E esse contraste torna tudo ainda mais realista e poderoso, velho. A série mostra que mesmo diante de um mal sobrenatural, só que os verdadeiros vilões, digamos assim, são os próprios seres humanos. É a própria cidade de Derry, é a vizinhança, velho. É uma galera presa em seus preconceitos e medos irracionais. E ao fazer isso, né, a série finalmente corrige uma falha antiga. Ela incorpora os povos nativos à história de Derry de forma respeitosa e significativa, algo que o livro do Stephen King nunca conseguiu fazer direito, mas definitivamente deveria ter feito, né? E aí a gente entra no ritual do Shud, que é o enigma mais bizarro dessa mitologia do Stephen King de It, a Coisa, e vai acontecer, porque essa cena apareceu no trailer dos próximos episódios. Apareceu a turma fazendo o ritual, cara, porque nos livros esse ritual é descoberto, né, pelo Bill, que é um dos integrantes do grupo dos perdedores, né? E tudo isso em um velho tomo escondido na biblioteca da cidade. E de acordo com o texto, esse ritual vem da mitologia
mitologia dos povos do Himalaia, que chamavam entidades como Pennywise de Taelos. E o rito é bem peculiar, né? É um homem sagrado e a criatura mordem a língua um do outro enquanto contam piadas. Quem ri primeiro, perde e paga caro. Se o humano rir, o monstro devora sua alma. Mas se a criatura rir primeiro, é banida por 100 anos. É completamente bizarro, cara, e por mais fascinante que pareça, nunca fez muito sentido que os perdedores tivessem encontrado a chave para derrotar o Pennywise em um ritual do Himalaia, quando havia uma tribo nativa em Derry que já convivia com o mal há séculos, né? Afinal, se o Pennywise ele já estava na cidade há muitos e muitos séculos atrás, há muitas décadas, obviamente as tribos indígenas, essa galera já sabia como lidar com o monstro. E é quase certo que tinham seus próprios rituais de contenção ou banimento, né? Muito antes de qualquer europeu sequer imaginar o que estava escondido sob o solo de Derry. Então por que o Stephen King não explorou isso no livro, né? Ninguém sabe ao certo. Talvez ele simplesmente não tenha pensado nessa conexão, ou talvez tenha evitado o tema por medo de ser acusado de algo, né? E de qualquer forma, foi uma oportunidade perdida, porque essa parte da história é o que mais conecta It às tradições locais e a própria alma sombria de Derry. E agora com a série da HBO, finalmente tem a chance de corrigir essa lacuna, trazendo uma explicação que mistura folclore, medo ancestral e a crítica social de um jeito muito mais orgânico, né? Sendo que o diretor, o Andy Muschietti, que também é o showrunner aqui por trás dessa série, Bem-vindos a Derry e dos outros filmes, ele tentou corrigir isso em It capítulo 2 de 2019, né? Essas lacunas que ficaram do livro, ele tentou, entre aspas, consertar. Não que ele seja melhor que Stephen King ou algo do tipo, mas enfim, vocês entenderam. Porque naquela versão, o segredo para derrotar o Pennywise não vem mais de textos sobre o Himalaia, né? Como no livro original. Em vez disso, o adulto, né, o Mike, ele descobre o ritual ao visitar uma tribo indígena chamada Chocopiane, que teria sido a primeira a enfrentar a entidade interdimensional e a tentar aprisioná-la em um artefato sagrado. Só que o filme tropeça em outro problema, né? Porque apesar da boa intenção, It capítulo 2 acabou retratando mal a questão indígena. Na história, nessa tribo falham em conter a criatura e acabam massacrados por Pennywise. E pra piorar, né, o Mike rouba o artefato sagrado da tribo para que o clube dos perdedores o use contra o palhaço. E o objetivo é nobre, é destruir o mal, né? Só que o simbolismo é complicado. É um grupo majoritariamente branco usando o objeto roubado de uma tribo nativa para poder alcançar seus próprios fins. E mesmo sendo Mike homem negro, a cena ainda carrega um eco histórico de apropriação e desigualdade. E é por isso que a série Welcome to Derry tem esse papel tão importante em consertar, entre aspas, o que veio antes dela, as outras encarnações e adaptações de It a Coisa. Ou seja, ao dar aos povos indígenas um papel central e respeitoso, ela corrige tanto a ausência inexplicável deles no livro do Stephen King, quanto o retrato mal resolvido do filme de 2019. E a gente precisa comentar sobre aquele bebê das trevas também, que apareceu no início e no final desse primeiro episódio, que é simplesmente, talvez, a primeira encarnação da coisa em Derry, velho. De acordo com a entrevista do Andy Muschietti, né, o Entertainment Weekly, essa criatura foi criada para representar os medos reais da época. Afinal, a temporada se passa em 62, que é um período tenso da história americana, onde o mundo ainda lidava com as feridas da Segunda Guerra. E tudo isso, o medo da crise dos mísseis de Cuba e a paranoia da Guerra Fria. E o diretor explicou que o bebê foi pensado como uma metáfora do medo da radiação e das mutações genéticas, que são temas que atormentavam a mente das pessoas nos anos 50 e 60. Né? E ele tem toda a razão, o terror sempre foi uma forma poderosa de falar sobre o que a sociedade teme, né? Sem precisar dizer tudo literalmente. Nos anos 50, os filmes de monstros radioativos eram uma metáfora para angústia nuclear. E hoje, a série Bem-vindos a Derry usa esse mesmo recurso para revisitar um passado de medo e paranoia, mas com uma nova camada de simbolismo. A série mostra que a coisa não é apenas um palhaço qualquer, é sobre como o medo muda a forma com o tempo e como a maldade pode se esconder nas coisas mais sutis, como o preconceito, o trauma, a guerra e a ignorância. E, cara, eu acho que essa série tem tudo para se tornar um clássico moderno, tá? Eu acho que o Andy Muschietti, ele tá planejando cada detalhe, cada inserção que ele tá fazendo, cada adição e correção do material original, por que não? Pra justamente ser uma série atemporal, velho. O fato dele ter pensado cuidadosamente nesse período histórico, nos temas sociais e no impacto simbólico de cada detalhe mostra que Bem-vindos a Derry tem tudo para se tornar um clássico moderno do terror. E mesmo com o peso da herança deixada por It a Coisa, essa nova série promete mais do que nostalgia, né? Promete revelar o verdadeiro coração sombrio de Derry. Mas aí, quais as expectativas e teorias de vocês para os próximos episódios? Comentem embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou, fui!